que é esta COP? Sabe, eu estou pensando aqui comigo que um bom modo, eu estou elucubrando aqui, né? E me veio na cabeça a seguinte coisa, um bom modo da gente, talvez seja um bom modo, não sei, pensa aqui comigo, vai, escuta, ó, um bom modo da gente entender o nosso mundo de hoje é olhar para o número das reuniões. COP 30. COP 30. Acho que aí é que esse número é que, na verdade, por quê? Não é COP 1, 2, 10, é 30. Vocês escutaram a conversa do Lula com os jornalistas internacionais, ele ali de camisa azul escura, os jornalistas estão naquela mesa ali, num clima informal. Vocês acompanharam aquela entrevista? Onde o Lula tentou ser o mais aberto, o mais sincero possível. O mais sincero possível quer dizer, não é que o cara tenha que esconder algo, mas é que tem coisas que ele não sabe. Ele não sabe. COP 30. Se a COP chegou ao número 30, é porque, né? Quantas reuniões? Quantos anos? Se tivesse sido uma coisa, se o que se estivesse discutindo fosse simples, não chegaria a 30. Não é? E se a humanidade tivesse largado mão de discutir isso, também não chegaria a 30. Em qualquer dos casos, 30 significa que o problema é grave. O problema é grave. 30 significa o quê? Significa também que o problema é complexo. E 30 significa o quê? Que apesar de ser grave e complexo, todos os povos estão ali. Ainda estão ali. Não houve desistência. Se a gente pensar nisso, a gente vai dizer, caramba, quanta gente tenaz, não é? Quanta gente tenaz, uma reunião, depois a outra, porque o que está em pauta, o próprio Lula acabou deixando transparecer. Quando ele, no meio da entrevista, ele, perguntado por um jornalista que eu creio que foi o chinês, ele disse a seguinte coisa. Ele lembrou que numa dessas reuniões, todos os países desenvolvidos ligaram para ele um dia antes. Sarkozy, Obama, ele falou que não teve um que não ligou para ele, dizendo para ele da importância de naquela COP deixar claro para o mundo
que o país poluidor, o país culpado, o país que estava destruindo o mundo era a China. E o Lula se negou de fazer isso. Veja, se o Lula podia falar muita coisa, né? Mas ele preferiu dizer o mais ameno. Ora, vocês, países desenvolvidos, se desenvolveram poluindo. E agora que vocês estão desenvolvidos, vocês querem que os outros que não se desenvolveram descubram alternativas que vocês mesmos não descobriram. Esse argumento é um argumento um pouco estranho, né? Porque se a gente pensar bem, foi lá na China, sim, que apareceu, né, a Covid, e foi sim por questões ambientais. Cidade e floresta foram se fundindo aleatoriamente. A China teve problemas terríveis de poluição, a coisa melhorou, mas teve. Mas o argumento do Lula, ele acaba se... que foi o argumento, em parte, ele é um argumento ruim, né, dito desta maneira. Porque se parece com o argumento do Bolsonaro, né? Quando começou a fazer a crítica ao Brasil, ao desmatamento, o Bolsonaro falou assim: não, mas vocês queimaram já bastante, agora não venham dar lição para nós, não se pode ter lição do exterior, nós temos o direito. Quer dizer, vocês destruíram o planeta e agora nós vamos terminar de destruir. Nós temos o direito de destruir também o planeta, a humanidade e tudo. Essa foi a resposta do Bolsonaro, mas não foi nesses termos que o Lula colocou. O Lula colocou noutros termos, naquela época, que é o seguinte: vocês se desenvolveram, nós não nos desenvolvemos. Se vocês têm um caminho para nos ensinar, nós estamos dispostos a aprender. Nós também conhecemos muito, né, de como se faz para não poluir. Mas nós precisamos de dinheiro de vocês para poder fazer, né, o controle ambiental. E aí entra... Então, a resposta do Lula é uma resposta histórica, que leva em consideração os elementos históricos, mas ela não é burra. Ela foi uma resposta inteligente. Porque, de fato, gente, se ela não fosse uma resposta inteligente, nunca teria tido dinheiro. Nunca ninguém teria mandado nada para a Amazônia. Mas mandaram. Né? Mandaram. Então, houve um reconhecimento de que é necessário ter o dinheiro. Depois nós vamos voltar a esta questão. Então, agora, passado um certo tempo, chega-se na COP30 e o Lula, que acabou ficando um presidente mais velho que os outros, que passou por mais coisas que os outros, parece um pouco até sorte do Brasil, né? Que os outros países tiveram presidentes jovens, não viveram as COPs, e o Lula passou por várias. Então a experiência do país acabou ficando calçada na experiência dele. E isso é muito bom, porque isso fez com que o Lula agora viesse com a ideia do fundo, um fundo para a preservação ambiental no Brasil, principalmente no caso da Amazônia. Então os países têm que depositar um tanto, fazer um fundo. E é interessante notar que aquele país
que sempre participava de todos os fundos, não de ecologia, mas de outros fundos, se retirou de todos os fundos. Só não se retirou do fundo de alimentar arma para Israel fazer genocídio. Isso ele não se retirou. Mas de tudo que era bom, ele se retirou. Então, não se pode mais contar com os Estados Unidos enquanto os Estados Unidos estiver sob essa administração do Trump. Mas tem que se contar com todos os outros países para fazer esse fundo. E todo mundo dá um pouquinho, ou um pocão, e quem tem mais dá mais, né, para poder fazer esta preservação, ou esta melhoria, ou este reflorestamento, ou esta contenção de poluição, a contenção de queimada. E aí que entra, né, a alternativa a Wuhan. Porque se continuar do jeito que está, a catástrofe vai ser bem pior do que a catástrofe criada em Wuhan. E aí não vai dar tempo de se culpar alguém. Vai falar, a China foi a culpada daquele período, né? Ou se gostaria que ela fosse. E daqui a pouco vai ser o Brasil. Não, não vai ser. Não vai ser o Brasil. Por que não vai ser? Porque se chegar ao ponto de dar a zebra que deu em Wuhan, aqui no Brasil, em outros termos, não precisa ser um vírus, pode ser outra coisa, né? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Essa é a questão, gente. Essa é a questão. Não se está caminhando para um problema climático, um problema de poluição, um problema de gerar uma Covid. Não se está caminhando para isso. Está se caminhando para alguma coisa que ninguém sabe o que é, mas ela se parece com o fim do mundo. Porque se estes elementos que estão aparecendo aqui e acolá inventarem de aparecer de maneira concomitante, gente, não sobra um país com estabilidade política neste mundo. Não sobra. Esses dias eu vi um estudo histórico que sempre eu fiquei encucado, né? Por que num determinado momento da história apareceu a Idade Média como Idade das Trevas? Isso não é propaganda, viu? Mas cuidado, porque tem uma parte de dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas que foi propaganda. E o Voltaire, os filósofos iluministas e o século XVIII esteve envolvido nisso. O que passou no passado não tem história. Teve o Império Romano, acabou o Império Romano, entramos por uma noite. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Tem filosofia, tem vida política, tem ciência, tem arte. A Idade Média é uma idade muito rica. Só que tem um período da Idade Média que realmente ela tem cara de noite. E esses dias eu estava lendo uma reportagem de vários cientistas mostrando como que exatamente este período de lapso cultural é um período iniciado um pouco antes, ainda no Império Romano, de mudanças climáticas muito significativas e que trouxeram uma instabilidade política muito grande e o fim de uma série de instituições que haviam sobrado do Império Romano e que funcionavam. Né? A gente pode entrar por uma noite dessas, gente. A Covid foi um exemplo. Nós podemos ter um pior. Não sabemos o que vem. Por enquanto, é tudo coisa que para quem sofreu o problema no local é o fim do mundo. Mas para quem não sofreu, essa enchente do Rio Grande do Sul. Aqueles, né? Então, são coisas localizadas. Aí passa 5 anos, passa 2 anos, pode passar. Por exemplo, no caso da Covid,
tem estudos feitos pelo governo Obama que dizem que as chances de a gente ter nova epidemia mundial por conta da conjunção cidade-campo sem cuidados até 2030 é grande. Então nós estamos caminhando para uma situação, gente, que é aquela tal história, né? Quantas outras situações perigosas nós temos? Quantas vezes o mundo se reuniu para resolver situações complicadas? Quantas vezes o mundo se reuniu e deu conta? Terminou uma Segunda Guerra Mundial, foi feita uma reordenação geopolítica, foi instituído uma moeda, foi criado um acordo comercial, bancos internacionais, se seguiu com isso até os anos 70. Desarmamento. Quando eu era moleque, todo dia ia ter guerra nuclear. Não teve até hoje. Pode ter? Pode. Mas o medo passou. Por que o medo passou? Ah, porque não está na moda. Não, não é por causa disso. É porque passou tanto tempo e tantos governos tiveram sucessos e derrotas, né, nessa questão, que as pessoas se acostumaram a pensar a seguinte coisa: bom, não é sempre derrota. Em alguns momentos teve sucesso, em alguns momentos teve desarmamento. O governo Obama mesmo foi um deles. Então por que não pode haver um momento agora de melhoria da situação climática? Pode. O fundo é para isso. Porque a questão agora que eu falei para você que depois a gente ia tocar é esta. Qual? Quando se diz que a Amazônia tem gente e que é preciso fazer com que as pessoas que estão lá, né, cuidem da floresta, elas mesmas, e elas possam sobreviver lá, aí é que está a questão, o X é aí que está o problema. Esse é um problema maior do que o dinheiro. Porque dependendo da maneira como você interpreta esta frase, ela pode ser uma frase que leva as pessoas a cuidarem da floresta, tendo atividades lá, mas ela pode ser uma frase para proliferar gente como aquele biólogo que maltrata animal e que era o bambambam da Globo, lembra? E que depois terminou nos braços do Bolsonaro. Ele até tem um auxiliar que implanta cabelo. Chama até o auxiliar dele lá, né? Umas pessoas dizem que é auxiliar, outras dizem que é namorado. Eu não quero saber da vida deles. Eu quero saber que esses dois, que são dois trastes, eles querem fazer o quê? Eles querem fazer turismo ecológico, eles querem que o agrotóxico entre, e tudo isso eles chamam de quê? De sustentação da Amazônia. Ah, tem que arranjar uma coisa para o cara que está lá fazer. E nesta uma coisa para o cara que está lá fazer, tudo que eles propõem é ilegal, imoral, ou engorda, ou polui. No caso deles, engorda. E no caso nosso, polui. Eles jogam poluição para nós, enquanto eles vão engordando os dois. Você nunca sabe qual dos dois está grávido. E nem sabe se é um ou do outro. É o racha-bunda e o auxiliar dele. Você não presta. Você é cocô. Isso é cocô. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque esses caras têm o discurso. Assim, no formal, é o mesmo discurso do Lula. Vamos ter que pegar o dinheiro do fundo e fazer com que o cara que vive na floresta cuide dela e tenha algo para né, que ele faça ali, que ele sobreviva. Agora, tem uma questão diferencial que foi colocada pelo Lula nesta
nesta entrevista. Muita gente não notou. Muita gente até, inclusive, achou que era uma bobagem que ele estava falando ali, uma conversa mole para boi dormir, para fazer a auê com... Mas ele falou o diferencial. Foi a hora que ele falou que ele foi nas populações ribeirinhas, que inclusive encontrou um amigo dele, que conheceu ele em reunião da CUT, nos anos 80 e tal. E aí ele falou, aquele povo lá vive mais feliz do que nós. Então aí ele deu o parâmetro. Qual? Se vai ter dinheiro para que aquele povo lá faça alguma coisa, não pode ser a mudança da vida deles. Então, se não pode ser a mudança da vida deles, então, em parte, o Lula está concordando comigo que tem algumas coisas que são imexíveis. Que tem algumas coisas que são santuário. Que se levar o tipo de desenvolvimento que nós temos para lá, não vai ser desenvolvimento. Porque aí eles não vão ser felizes e tranquilos como ele viu lá. Eles vão ganhar um desenvolvimento, mas não vão ser felizes e tranquilos. Então o Lula deu o parâmetro de diferença do que ele acha. Do que ele acha que é o desenvolvimento lá. E o que esses baitoluguzinhos da vida acham. Esses caras que defendem o agro, que defendem queimada e que ficam o dia inteiro, né, ganhando multa do IBAMA por mexer com animal. Porque para esses vale tudo. É levar São Paulo para lá. Mas pelo que o Lula falou, não é. Deve haver alguma coisa que se faz lá, que se possa fazer com dinheiro, e deve haver alguma coisa que policie essa situação para que o chamado desenvolvimento deles seja diferente do nosso desenvolvimento. Então, na cabeça do Lula, houve uma mudança. Porque até pouco tempo o Lula não admitia que o desenvolvimento fosse outra coisa que aquilo que ele viu em São Paulo. É o nordestino que chegou em São Paulo, viu metrô, carro, poluição, que beleza. Né? Não, até pouco tempo era. O Lula pensava assim. Ele mudou. Ele mudou e deixou este lance na mesa. Pode ser que poucas pessoas tenham percebido, mas eu, que tenho obrigação de perceber por conta de dever de profissão, osso do ofício do filósofo, eu percebi. Então é aí que está a cunha. É aí que quem protege o meio ambiente tem que trabalhar. Tem que trabalhar essa cunha que o Lula deixou dentro do próprio governo Lula e dentro do encaminhamento que vai ser o resultado da COP30. Entenderam? É aí. É luta por hegemonia. E eu acho que a fala da Marina tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. A tenacidade de a gente saber por onde que a gente vai entrar para que o dinheiro seja bem usado e começar a distinguir o que é preservar a Amazônia e o que é este maldito desenvolvimento sustentável que palavra que não foi usada na entrevista do Lula. Ele não falou. Notaram? O Lula tem sensibilidade. Ele já começou a perceber que este termo não tá legal. Não corresponde ao que ele está pensando mais. A Marina ainda está usando? Não sei, mas ele não usou. Eu vi a entrevista quase toda. Ele usou? Eu achei que não usou. Ele viu que não está significando mais nada. Bem, por enquanto, gente, a COP não acabou, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta.